Filemão, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de todo louvor. E nós, ó Deus, como humildes servos, como pecadores diante de Ti, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor haja em nossos corações, para que a Tua palavra prevaleça contra a nossa própria vontade. E no final, ó Senhor, Tu é quem recebas glória. Por isso, Senhor, nos ajude, quebranta o nosso coração, haja em nós com o Teu Espírito Santo, a fim, ó Deus, de termos um coração voltado para Ti, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração, ó Deus, que há de glorificar o Teu nome neste mundo. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua bênção,
como filhos teus, nós oramos, Senhor, nos ajude e nos abençoe nessa noite. É o que eu peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu estarei fazendo então a exposição dessa carta, e nós trataremos o tema sobre perdão e reconciliação. E hoje nós meditaremos nessa história, uma das histórias mais lindas que nós temos na Bíblia, a carta do apóstolo Paulo a Filemão. E primeiramente eu queria tratar com os irmãos a respeito do que é o perdão. Talvez nós falamos sobre perdão, mas nós não sabemos o significado real do que seria o perdão. Na Bíblia, a palavra traduzida como perdão significa literalmente abrir mão, deixar ir embora. Jesus comparou o perdão ao cancelamento de uma dívida, quando ele ensinou os seus discípulos a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O pastor Paul Washer, ele nos ensina que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. É tratar a pessoa como se ela nunca tivesse nos ofendido. Isso é perdão. Quando nós perdoamos, nós tratamos a pessoa que nos ofendeu como se ela nunca tivesse nos ofendido. É o ato de nós desculpar uma ofensa, sem considerar a culpa do outro. É um ato de amor, compaixão e misericórdia. É deixar de lado uma dívida e não guardar mais nada no coração com relação àquela ofensa. Em outras palavras, é não querer punir o pecado, o culpado. É a libertação do prisioneiro que está preso no próprio erro. Não significa negar o erro de alguém, mas é abrir mão do seu direito e deixar a pessoa ir embora, livre de sua dívida. Isso é perdão. É nós, mesmo sabendo que há um culpado, que há alguém que nos ofendeu, é nós olharmos para essa pessoa, abrir mão do nosso direito. Porque todas as vezes que há um pecado, há um erro, há uma ofensa de uma pessoa contra nós, ali inicia-se uma dívida. Então a pessoa, ao pecar contra nós, ao nos ofender, ao fazer o mal para nós, aquela pessoa entra em uma dívida conosco. E o perdão é nós abrirmos o direito de receber essa dívida e tratar a pessoa que nos fez mal como uma pessoa não culpada. Isso é perdão. É por isso que o perdão ele não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu não preciso sentir para perdoar, eu preciso decidir perdoar, decidir abrir mão do meu direito, para deixar a pessoa ir embora, livre da sua culpa. Isso é perdão. O pastor Charles Spurgeon, ele disse assim: perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixa a cauda dele de fora. Então, Spurgeon nos ensina também, quando nós perdoamos, nós devemos esquecer. É como se fosse enterrar. Ele dá o exemplo na época dele, um cão raivoso, um cão furioso, a qual morre. Então o que vai fazer com aquele cão? As pessoas enterravam. Vamos esquecer daquele animal terrível, mal, que fez tanto mal para nós. Se enterrava, mas não se enterrava deixando a cauda para fora, porque então as pessoas iriam passar diante daquele sepultamento, ao ver a cauda para fora, iria relembrar da maldade daquele animal. Então ele fala, quando você tiver que enterrar, enterra por inteiro, para você não ficar passando, olhando e relembrando aquilo. E isso é o perdão.
é nós perdoarmos e esquecer de tudo o que aconteceu, mesmo que houve uma ofensa contra nós. Nós abrimos mão do nosso direito e entregamos àquela pessoa a liberdade para ela prosseguir a vida dela em paz nesse mundo. No mundo atual que nós vivemos, o verdadeiro amor, esse amor, ele tem se esfriado de quase todos os corações. O ódio tem se tornado um troféu para muitos. E fazer o mal tem sido o objetivo de muitas pessoas. No mundo em que nós vivemos, as pessoas têm tido prazer no ódio, prazer em fazer o mal. Muitos têm vivido em um extremo estado de guerra. Muitos têm vivido em guerra em sua família. Marido contra esposa, esposa contra o marido, os filhos contra os pais contra os filhos. Seja no trabalho, um querendo puxar o tapete do outro, mentiras intermináveis. Na nossa sociedade, as lutas entre classes e ideologias, o sistema colocando o pobre contra o rico, o empregado contra o patrão, o branco contra o negro, a mulher contra o homem. E por fim, muitas vezes, até dentro da própria igreja, há essas guerras intermináveis. Um fofocando do irmão, um falando mal do outro, um odiando, pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas com contendas, divisões e insatisfações. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo que vive em guerra, em ódio, em rancor. Talvez muitos de nós chegamos aqui, cheios de traumas, daquilo que aconteceu no nosso passado. Talvez você foi traído. Talvez você tenha sido passado por uma infidelidade. O teu marido ou a tua esposa foi infiel com você. Talvez você passou por um abuso sexual quando era criança. Um relacionamento mal sucedido. Talvez você não teve o amor que você queria dos teus pais. Ou até mesmo foi abandonado pelos pais. Até traumas com antigas igrejas que frequentamos. Então muitas vezes nós vivemos neste mundo cheio de guerras, lutas, traumas, ódios, brigas, amarguras, um contra o outro, e em todos os aspectos. E por mais terrível que tenha sido as nossas experiências nesse mundo, os problemas e as frustrações que enfrentamos, as perdas que tivemos, Deus pode colocar um fim a esse mal. Deus pode curar as cicatrizes. Deus pode nos dar um novo coração. Irmãos, a falta de perdão, ela pode trazer consequências terríveis em nossas vidas. Tanto na área espiritual, na área emocional, na área relacional e na área física, no nosso próprio corpo. O ressentimento e a amargura no coração, ele traz uma destruição para os homens, em todas as áreas de suas vidas, para nós vermos como é importante nós decidirmos perdoar, como é importante nós pedirmos perdão. Na área espiritual, a falta de perdão pode impedir o nosso relacionamento com Deus e comprometer o próprio perdão. Jesus, ele nos disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha o estrago que a falta de perdão pode trazer ao homem na área espiritual. Se não perdoarem, não receberão o perdão. Olha, na área espiritual, nos torna presas fáceis do maligno. Paulo diz em 2 Coríntios 2:10: e quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, eu faço na presença de Cristo,
em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Por trás de um ressentimento, por trás do ódio, de uma amargura, de uma falta de perdão, está ali Satanás à espreita, aguardando o momento certo para te atacar. E quando ele ataca? Quando nós damos brechas, quando nós endurecemos o coração, quando nós deixamos de perdoar, quando nós odiamos, quando nós estamos cheios de ressentimento. É o momento em que ele age nas pessoas para destruir elas espiritualmente. Mas não somente isso, a falta de perdão atua na área emocional e psicológica. A falta de perdão pode levar à amargura, ao estresse, à depressão e até, irmãos, a problemas de saúde mental. Olha o estrago na parte emocional e psicológica de uma pessoa, quando ela retém o perdão, quando ela endurece o coração, quando ela começa a ter ódio, amargura de uma pessoa. Também na área do relacionamento, a falta de perdão, ela pode destruir amizades. Quantas amizades você já não viu serem destruídas por falta de perdão? Quantos conflitos permanecem perpétuos para sempre por falta de perdão? Brigou há não sei quantos anos atrás, continua brigado até hoje e vai morrer brigado. Olha como que é terrível a falta de perdão. Mas a falta de perdão, ela também alcança até a área física, o nosso corpo. A falta de perdão tem o poder de destruição. As pessoas que não perdoam são capazes de desenvolver doenças psicossomáticas que nem imaginamos. Em um estudo científico, foi comprovado que a falta de perdão causa problemas cardíacos, úlceras, nódulos e até mesmo câncer. Eles fizeram um estudo científico e eles comprovaram que pessoas que têm ódio, ressentimento, que não perdoam, são pessoas que são sensíveis a esses tipos de doenças em seu corpo. Até mesmo o câncer. Então, irmãos, é tempo de nós renovarmos o nosso amor. É tempo de nós perdoarmos os homens as suas ofensas. É tempo de nós nos reconciliarmos uns com os outros e também com Deus. Creio que nenhum de nós queremos terminar a nossa vida, a nossa peregrinação neste mundo, cheios de inimigos, com o coração cheio de raiva, de ódio, definhados pelo mal, ressentidos, amargurados. Creio que não é assim que você quer terminar a sua vida. Eu creio que nenhum de nós queremos terminar assim. Por isso nós devemos perdoar, devemos ser decididos a perdoar, a liberar a pessoa que nos fez mal, a abrir mão de toda dívida e deixar aquela pessoa ir embora. E essa carta de Filemão, ela vai nos ensinar sobre o perdão e a reconciliação. Então vamos entender o contexto deste livro que nós acabamos de ler. Quem é Filemão? Filemão foi um homem que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. Ele se converteu e se tornou um grande amigo de Paulo. Filemão se tornou um dos líderes da igreja de Colosso, a igreja de Colossenses, que tem na Bíblia aqui. Filemão era um dos líderes dessa igreja. Naquela época, era comum a escravidão naquela sociedade. 1/3 da população, cerca de 33% de toda a população, vivia como escrava. Desde médicos até simples serviçais eram escravos naquela época. A escravidão acontecia geralmente com prisioneiros de guerra, ou para pagamentos de dívidas, ou voluntariamente. Porque ao serem escravos, eles tinham moradia, tinham alimentos,
E em muitos casos eram eles quem administravam as propriedades dos seus senhores. Então a escravidão naquela época era algo comum naquela sociedade. E Filemão, ele era dono de alguns escravos. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Mas esse escravo Onésimo, um dia, ele se rebelou contra Filemão e ele fugiu. E sempre nas fugas, eles acabavam roubando algo do seu senhor, porque eles tinham em mente nunca mais voltar, pois se eles fossem apanhados, eles levavam uma grande surra. Em alguns casos, por causa da surra, chegavam a ficar inválidos para trabalhar. E em alguns casos, eram até condenados à morte, para ficar como exemplos para outros escravos. Então, quando esses escravos se rebelavam e fugiam, geralmente eles roubavam o patrão e iam embora, porque eles sabiam que se ele fosse apanhado, e se ele voltasse e pegassem ele, provavelmente ele morreria. Então a ideia, quando eles tinham, era de fugir para nunca mais voltar. E Onésimo, o escravo fugitivo, que fez todo o mal contra Filemão, ele acabou se encontrando com o apóstolo Paulo lá em Roma. Não sabemos como e nem o porquê, mas nós sabemos que ao encontrar com o apóstolo Paulo, ele ouve o evangelho, ele se converte, ele se arrepende do que fez, e agora ele quer voltar para o seu Senhor. Olha a situação, imagina tudo isso acontecendo. Ele era ímpio, fez o mal, roubou o patrão, rebelou, fugiu. E ele foi embora. Mas, nos planos de Deus, que a gente não sabe, ele consegue encontrar com o apóstolo Paulo lá em Roma. E lá em Roma, então, Paulo vai pregar a ele o evangelho. E esse escravo ímpio se converte. E agora ele se arrependeu do que ele fez. E agora ele quer voltar para o seu patrão. E olha essa situação. O patrão foi lesado, roubado, fez o mal para ele. Agora aquele homem se converte, quer voltar. Se ele voltar, ele vai ter as consequências, podendo até ser condenado à morte. E em tudo isso, agora Paulo vai escrever essa carta para tentar agora reconciliar esses dois homens. Paulo, nessa época que ele escreve a carta, ele estava preso em uma prisão domiciliar em Roma. E ele então escreve essa carta com o objetivo de intermediar a reconciliação do escravo pecador com o seu senhor. Essa carta ela foi escrita mais ou menos 30 anos depois da crucificação de Cristo. Então vamos ao versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele inicia fazendo uma saudação para eles na carta. E essa carta, então, ela é endereçada como principal destinatário Filemão, tratando ele como amado e colaborador. Naquela época em que Paulo envia esta carta, a igreja se reunia em uma casa, provavelmente na casa de Arquipo, embora seja também possível entender que as reuniões acontecessem na casa de Filemão. Então Paulo, ele começa com uma saudação, ele vai enviar esta carta, não é igual nós, hoje nós temos o zap, mandamos zap, mensagem para lá e para cá, e naquela época não, naquela época eram cartas escritas, e ele então escreve essa carta,
E ele então vai fazer a sua saudação. E ele vai colocar como principal destinatário Filemão. E Paulo, ele inicia falando algo muito interessante, que talvez passa desapercebido. Que ele fala no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele estava preso, porque ele estava pregando o Evangelho. Então, ao pregar o Evangelho, ele foi preso e foi levado para Roma. Muitos, no lugar de Paulo, poderiam estar ressentidos com Deus, mas ele estava em paz com Deus. Paulo, ele inicia a carta dizendo isso. Parece querer mostrar para nós que o nosso problema não é tão grande quanto parece. Porque a situação que Filemão teria que enfrentar não é em nada parecido com um grande problema que Paulo estava enfrentando. Paulo nada poderia fazer com a relação à sua prisão, mas Filemão poderia resolver facilmente essa questão, perdoando. Então Paulo, ele inicia falando a respeito disso. Olha, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha a minha condição. Estou preso por pregar o Evangelho. Ali era uma situação impossível de Paulo mudar aquela situação. E era algo muito difícil que ele estava passando. Imagina, ser preso por pregar o Evangelho. Paulo tinha tudo para ter o coração ressentido, amargurado, odiando. Mas nós vemos que ele amava a Deus, ele estava em paz com Deus. E aquela situação não fazia ele amargurar nem ter ódio. E ele expõe isso para Filemão, porque Filemão iria ter que enfrentar questões a respeito do perdão, mostrando que a questão de Filemão era muito mais simples de resolver do que a questão que ele estava passando. E mesmo Paulo naquela situação difícil, o coração dele continuou limpo diante de Deus. E ele começa a mostrar isso para Filemão, a situação dele, e o coração dele estava limpo. Será que a nossa situação, quando enfrentarmos, será que também estará limpo como a de Paulo? Ou será que nós nos renderemos ao pecado? Ou será que nós fecharemos o nosso coração e odiaremos? Paulo começa a mostrar isso. A situação dele, sendo muito difícil, ele estava limpo diante de Deus. E ele esperava a mesma coisa de Filemão, que ele pudesse perdoar o Onésimo. Do versículo 4 ao versículo 7 diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, ou seja, todos os irmãos, toda a igreja, para que a comunhão, a koinonia da tua fé se torne eficiente, verdadeira, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, dos irmãos da igreja, tem sido reanimados por teu intermédio. Filemão, irmãos, era conhecido por seu amor e por sua fé, virtudes de alguém que realmente havia sido salvo, um verdadeiro convertido. Paulo ora para que ele coloque em prática a comunhão que vem da fé de forma eficiente. E por quê? Porque é muito fácil nós amarmos os que nos amam. É muito fácil nós termos fé quando tudo está bem. Mas e quando for ao contrário? Então Paulo começa a preparar o coração de Filemão para a notícia que ele iria dar. Até então ele não deu a notícia. E Paulo começa a preparar o coração dele e fala: olha, eu fiquei sabendo que você tem um grande amor por Deus e pelos irmãos, pela igreja. E ele vai trazer isso numa realidade mais profunda, que ele vai dizer de uma forma eficaz, de uma forma efetiva.
Ele vai querer mostrar para nós que nós amarmos aqueles que nos amam é fácil. Não é assim que é provado o verdadeiro amor. Mas sim quando nós amamos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que fazem o mal para nós. É assim que é provado o verdadeiro amor em nosso coração. Até então, a notícia que Paulo tinha é que ele amava todos os irmãos da igreja. Que boa notícia! Mas será que ele estaria disposto a amar alguém que fez mal a ele? Será que este amor realmente era um amor verdadeiro, um amor vindo realmente de Deus? O que nós já estudamos, o amor ágape, que é o amor incondicional? Ou era apenas o amor condicional? Eu amo os irmãos, que são meus amigos, os irmãos me amam e ficamos todo mundo muito bem. Mas e aquele que nos faz o mal? E aquele que se endivida conosco? Será que nós teríamos a mesma atitude? Talvez é isso que Paulo ele vai começar a preparar o coração de Filemão, para ele fazer essa reflexão, que diante dos irmãos, era reconhecido que ele amava. Mas e aquele que havia feito o mal para ele? Será que ele também iria amar? Será que ele iria colocar em prática o amor incondicional? E é isso que nós devemos analisar na nossa vida. Talvez nós amamos, talvez você chegue e fale: Danilo, eu amo. Mas ama quem? Quem te faz o bem? Aquele que está sempre ao teu lado? E aquele que te fez o mal? E aquele que te persegue no trabalho? E aquele que te traiu? E aquele que falou algo que você não gostou? Será que também continuaremos a amar? Será que perdoaremos? O que será que aconteceu com Filemão? Vamos lá então no versículo 8 e 9. Agora Paulo ele vai começar a relatar o propósito da sua carta. Até então ele fez só uma introdução. Ele fez a saudação, falou para Filemão: eu sei que você ama a Deus e ama os irmãos. Mas agora ele vai começar a expor a real necessidade da carta que ele escreveu. E ele vai dizer então no versículo 8 e 9: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, como apóstolo, ele tinha a autoridade para ordenar a Filemão que perdoasse Onésimo. Ele era o líder da igreja, ele é o apóstolo Paulo. O apóstolo ele tinha toda a autoridade. Ele poderia ordenar, mandar, falar e ter que ser feito aquilo que ele ordenaria, porque ele era o apóstolo, ele é o apóstolo. Ele poderia ter ordenado, mas ele sabia que se não fosse de coração, seria apenas uma hipocrisia. Ele queria que o mesmo amor demonstrado aos irmãos fosse agora demonstrado a Onésimo. Paulo então lhe fala: olha, eu como apóstolo, eu poderia ordenar para você perdoar Onésimo. Mas isso seria apenas uma hipocrisia, porque não seria de coração. Mas o que Paulo esperava de Filemão era que o mesmo amor que ele era conhecido por amar os irmãos da igreja, fosse o mesmo amor dado a Onésimo, o escravo pecador. É isso que Deus espera de nós, que o mesmo amor que nós temos uns pelos outros, seja o mesmo amor que nós devemos ter por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que são pecadores. Porque esse é o amor ágape, é o amor incondicional.
O amor condicional, o mundo já tem. Amam quem merece. Mas o que Deus espera de nós, o que Paulo esperava de Filemão, era o amor ágape, amar aqueles que não merecem. Será que é esse o amor que está em nosso coração? Será que se Paulo estivesse escrevendo para nós hoje, qual seria a nossa reação? Será que estaríamos dispostos a amar aquele que nos fez tanto mal? Ou estaríamos com o nosso coração fechado, igual pedra, odiando aqueles que nos ofenderam? No versículo 10 e 11. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo, ele havia se convertido quando Paulo estava na prisão. Por isso que Paulo fala aqui, no versículo 10, o meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo visitou Paulo na prisão domiciliar em Roma. E foi durante essa prisão, nessas visitas que ele fez a Paulo, em que ele se converteu. Então Paulo fala isso. É por isso que diz. Então Onésimo havia se convertido quando Paulo estava na prisão. E Paulo vai fazer um trocadilho de palavras, porque o nome Onésimo no grego significa útil. Então ele diz o quê? Antes ele foi inútil, como escravo rebelde. Ele apenas ocasionou problemas, mas agora, ao se converter, Filemão, ele se tornou útil, tanto para mim, como para você. Aquele homem rebelde, escravo, pecador, ladrão, Paulo diz, ele era inútil antes, mas agora, Filemão, ele se converteu, agora ele se tornou útil para mim e para você. No versículo a partir do 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, nós observamos que houve uma conversão verdadeira, houve um arrependimento sincero, ao ponto de Paulo dizer que Onésimo se tornou como o seu próprio coração, ou seja, ele se tornou parte do corpo de Cristo, ele se tornou um cristão. Paulo queria que Onésimo permanecesse com ele, mas havia pendências a serem resolvidas. Ele diz aqui, no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para me servir. Porque quando Onésimo ele se converte, ele começa a ajudar Paulo, a servir a Paulo, lá na prisão. E Paulo fala, eu queria que ele permanecesse comigo, mas eu vou te mandar ele de volta. E por que ele estava mandando Onésimo de volta? Porque haviam pendências para serem resolvidas. Nós não podemos viver uma vida mal resolvida. Onésimo se converteu, mas existiam coisas no passado que precisava resolver. No caso dele, era pedir perdão e se reconciliar. Será que não existe coisas do passado que você precisa resolver e ficar livre dessa culpa? Ficar limpo de coração? Ele havia se convertido, ele estava ajudando Paulo, mas Paulo fala, não, Onésimo, vai resolver,
vai resolver as suas diferenças, indiferenças, vai resolver isso que aconteceu. E isso é muito importante para nós cristãos, porque nós, ao nos convertermos, o nosso entendimento, ele passa a ser mais claro, e talvez chegamos na igreja com cheio de coisas pendentes da nossa vida ímpia. Chegamos na igreja cheio de coisas a se resolver, com coisas lá de fora. Talvez você tenha uma dívida que você fez quando era ímpio, você está devendo a alguém, devendo um amigo seu, um parente, alguma pessoa que te emprestou dinheiro. Talvez lá no passado você está devendo. Aí você se converte. O que Paulo fala? Você não vai ficar aqui não, Onésimo. Volta e resolve. É isso que Deus espera de nós. Esse tipo de cristianismo. Talvez você chegou aqui cheio de ressentimentos, brigado com pessoas lá de fora. Aí você se converte, você entende o que é perdão, você entende a necessidade de perdoar. O que você tem que fazer? Ir lá fora e resolver as suas pendências. Nós não podemos continuar um cristianismo, tudo com as coisas do passado, lá de fora, tudo embolado. Onésimo errou, era ímpio, mas agora ele converteu, estava ajudando Paulo na igreja, mas Paulo chegou, olha, agora é hora de você voltar e se reconciliar. Será que nós não temos pessoas para nos reconciliarmos? Será que nós não temos contas lá do Zezinho da padaria, que ficamos devendo, que você sabe que você está devendo, para pagar? Será que não tem coisas para nós resolvermos, de pendências da nossa vida aqui neste mundo? E é isso que nós devemos fazer, resolver isso, abrir mão, perdoar. Talvez há brigas que aconteceram na tua família. Há quanto tempo? Você agora se converteu, você precisa de perdoar, você precisa de entregar o perdão. Por isso, irmãos, se há alguma coisa que você sabe que você deve fazer, resolva, limpa a tua vida, desembaraça a tua vida, limpa o teu coração, manda uma mensagem, faz uma ligação, ou vai pessoalmente, mas resolva essas pendências, porque isso só vai estar fazendo mal para o teu coração. E Paulo então manda Onésimo, volta e resolve agora aquilo que ficou pendente. E nós hoje é da mesma forma. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você está devendo? Tem alguém que fez o mal para você e você não perdoou? Tem alguém que você precisa de pedir perdão? Isso é o cristianismo. Vamos lá do versículo 15 ao 17. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo entendeu que tudo o que aconteceu tinha um propósito de Deus, que era a salvação de Onésimo, que aquela situação de rebeldia, de pecado daquele escravo, estava dentro dos propósitos eternos de Deus para a sua salvação. Da mesma forma, muitas coisas ruins que aconteceram em nossa vida e que nós não entendemos, por trás de tudo isso tem um plano maior de Deus,
que no caso dele era alcançar o coração dele. Se o escravo não tivesse se rebelado e fugido, talvez ele nunca teria conhecido Paulo, ele nunca teria ouvido o evangelho, e ele nunca teria se convertido. Olha a situação. Paulo relembra isso, que o que aconteceu estava dentro dos propósitos eternos de Deus. Filemão se atenta para isso. Se ele não tivesse fugido, ele não iria vir, não teria encontrado comigo. Ele se encontrou comigo, Filemão. Eu preguei para ele e ele se converteu. Então, percebe-se que dentro de tudo isso, desse mal que aconteceu, ali estava o plano e o propósito de Deus para salvar Onésimo. Paulo reconhece a soberania de Deus naquela situação e pede para Filemão que recebesse ele de volta, mas não mais como um escravo, como um irmão em Cristo. Olha uma situação. Imagina que você está devendo uma pessoa, há não sei quantos anos atrás, e você chega naquela pessoa amanhã, bate na porta daquela pessoa e fala assim para ela: olha, eu vim te pagar. Eu ainda não conhecia o evangelho, eu era muito mau, até ia nas religiões, ia na igreja, mas eu nunca fui convertido. Mas agora eu me converti, e eu sei que o que eu fiz foi mal, então eu vim aqui para pagar a minha dívida. Qual é o valor da minha dívida? Como eu posso te pagar? Aquela pessoa vai ficar: o que é isso? O que está acontecendo? Imagina, alguém chegar lá na porta dele querendo pagar uma dívida, porque agora ele se converteu a Deus. Olha o testemunho. Aquele homem vai ficar admirado: mas como assim? O que aconteceu? Que igreja? Quem é esse Deus? Olha, me devia, era mau, e agora está aqui pedindo perdão, desculpas e querendo me pagar. É isso que o evangelho faz no coração do homem. Ele mostra para nós os nossos pecados, os nossos erros, para nós então nos arrependermos, confessar, consertar as nossas vidas, com o fim dele ser glorificado. E Paulo expõe isso de uma forma bem clara para Filemão. No versículo 18 ao 19, então ele diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo diz: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo então diz: olha, se ele te deu prejuízo, se ele te roubou quando fugiu, pode colocar tudo na minha conta, que eu te pagarei tudo. Paulo quer mostrar o que para nós? Que o perdão deve ser dado de forma completa, plena. Não deve mais haver dívida. É isso. Quando nós perdoamos, nós devemos perdoar por completo, cancelar a dívida que havia da pessoa contra nós. Por isso que ele diz: eu pagarei por completo. Vai dar um fim a toda dívida. E é esse é o verdadeiro perdão, esse é o grande perdão. Nós recebermos o pagamento pleno, tudo cancelado, não existir mais dívida nenhuma. Ele poderia pensar: não, ok, eu deixo você voltar para a minha casa, mas você vai ter que pagar aquilo que você roubou. E muitas vezes é o que acontece com muitas pessoas, elas perdoam pela metade. Filemão podia ter falado para Paulo: não, deixa ele vir então, eu não vou matar ele, mas ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. E muitas vezes acontece a mesma coisa. Nós falamos: não, eu perdoo, mas aquilo lá não tem como perdoar. Mas peraí, perdoa ou não perdoa? Paulo fala o quê? O perdão tem que ser dado por completo.
ou então não é perdão. Ou você perdoa por completo, ou não é perdão. No versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então Paulo vai dizer: assim como você tem reanimado os irmãos com seu amor e fé, assim reanime o meu coração, perdoando Onésimo. Era assim que ele iria reanimar o coração de Paulo. São as atitudes que reanimam o coração da igreja. Quando nós vemos um amando o outro, quando nós vemos um se reconciliando com o outro, quando nós vemos os bons testemunhos, a transformação dos corações, a restauração das famílias e dos relacionamentos, é isso que reanima o nosso coração na igreja. É ver que essa palavra não chegou até nós apenas por palavra, mas em poder. E é isso que Deus espera de nós, que nós reanimemos essa igreja pelo nosso bom testemunho, pela nossa vida aqui, pela nossa vida lá fora. E ele termina então dizendo, do 21 ao 25: certo como estou na tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, ele estava preso com Paulo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro de Atos, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus sejam com o vosso espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele termina essa carta com uma certeza, que Filemão iria atender seu pedido. E ele também esperava ser liberto da prisão. O que tudo parece é que Paulo também foi atendido, ele foi liberto daquela prisão de Roma. Mas nós não sabemos se ele conseguiu voltar ou não para Colosso como ele pretendia fazer, não sabemos. Mas Paulo tinha certeza que ao término de sua carta, aquele homem iria atender o seu pedido, iria dar o perdão pleno para Onésimo. Eu queria concluir essa palavra com 3 ensinamentos na prática para nós. O primeiro ensinamento, irmãos, é que quando erramos, devemos estar dispostos a reconhecer o erro e pedir perdão para aquele que nós ofendemos. E aquele que foi ofendido deve também estar disposto a dar o perdão. Lá em Mateus 18, 21, diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. O perdão tem que ser entregue sempre. Então, o primeiro ensinamento nós aprendemos com Onésimo. Onésimo, ele reconheceu o seu pecado. E o que ele fez? Foi se reconciliar com Filemão. Foi pedir perdão. Foi consertar a sua vida, depois que ele se converteu. É a mesma coisa que devemos fazer. Devemos ir e pedir perdão. Consertar a nossa vida diante daqueles que estão tanto na igreja como lá fora. Pedir perdão. E também devemos ser como Filemão e dar o perdão, entregar o perdão para aqueles que nos pedem. Filemão, ele é um exemplo para nós de perdão, porque ele perdoou toda a dívida e recebeu Onésimo de volta. Então o primeiro ensinamento é esse: perdoar e pedir perdão. O segundo ensinamento é que devemos ser instrumentos de pacificação e reconciliação. Da mesma forma
quando o apóstolo Paulo, ele mediou a situação, para que houvesse a reconciliação entre as duas partes. Assim devem ser as nossas atitudes. Não devemos jogar mais lenha na fogueira, não devemos incentivar a vingança, mas sim sermos instrumentos de Deus, para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Mateus 9:5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos é com Paulo. Se aprendemos com Onésimo e com Filemão, nós também aprendemos com Paulo. O que Paulo fez? 2 homens estavam brigados. Qual foi o papel de Paulo? Reconciliar os 2 irmãos. Reconciliar as 2 pessoas que estavam brigados. E não jogar lenha. Como que é hoje? O marido brigou com a esposa. Aí o marido chega lá no trabalho e fala para o companheiro: não aguento mais aquela mulher. O que o companheiro fala? Larga dela e arruma outro, não é assim? E qual que é a atitude nossa? Falou: não faz isso não. Reconcilia, se arrepende, pede perdão, porque você também errou. Você não devia ter feito dessa forma, não devia ter falado daquele jeito. Ele age como um reconciliador entre 2 pessoas. Então você está lá no teu emprego, no teu trabalho, um começou a brigar com o outro. Qual que é o teu papel? Jogar lenha? É isso mesmo. E vai lá para os 2 ficarem brigando. Não, vamos parar com isso. Nós somos amigos, vamos reconciliar. Está lá no futebol, começa a ter briga. Um chuta o outro. Peraí, somos amigos. Para com isso. Papel nosso. O segundo ensinamento. Nós somos chamados para sermos pacificadores, para sermos instrumentos de reconciliação com as pessoas, como Paulo fez. Reconciliou 2 pessoas que tinham tudo para uma matar a outra, mas que no final os 2 se reconciliaram e permaneceram irmãos em Cristo. E a terceira e última aplicação é que Paulo, ele aponta para Cristo. Nós todos somos como Onésimo, escravos do pecado e rebeldes a Deus. E ele tinha o direito de nos condenar pelas nossas atitudes, mas Cristo intervém em nosso favor, e na cruz ele paga toda a nossa dívida para nos reconciliar com Deus. Essa história, essa carta, é a nossa carta. Nós todos somos como aquele homem, como aquele escravo. Olha para nós. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós éramos rebeldes a Deus. Todos nós éramos maus. E o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele tinha todo o direito para nos condenar ao inferno. Mas o que aconteceu? Assim como Paulo mediou a reconciliação, assim Cristo mediou a nossa reconciliação com Deus. E por causa de Cristo, por meio de Cristo, pela cruz de Cristo, nós então fomos perdoados. E toda aquela dívida, ela foi cancelada. Assim como a dívida de Onésimo foi cancelada, foi perdoada, assim toda a nossa dívida foi perdoada. E Onésimo foi recebido agora como família de Filemão. Assim todos nós, hoje, fomos recebidos como filhos de Deus, como membros da família de Deus. Irmãos, então essa é a mensagem dessa noite. E eu não sei como está o teu coração. Eu não sei se você precisa de perdoar alguém, ou se você precisa de pedir perdão pelos teus erros, ou se você precisa ajudar alguém a se reconciliar com outro. Talvez você saiba de pessoas que precisam da tua ajuda para a reconciliação, ou se você precisa se reconciliar com o próprio Deus. E nessa noite nós estamos aqui para isso, para analisar o nosso coração.
Como está o nosso coração? Como está o teu coração com relação aos irmãos? Com relação às pessoas lá fora? Como estão as pessoas lá fora com relação a você? Como está a tua vida com relação a Deus? E a Deus com você? Que nessa noite, então, por meio dessa palavra, que possamos trazer essa verdade até nós. Porque eu creio que nós não queremos sair deste lugar e voltar para a nossa casa da forma que chegamos. Mas eu creio que nós temos muitas coisas, todos nós, temos muitas coisas para nos consertarmos. E este é o lugar para darmos início a esse conserto. Por isso, nesse momento, nós vamos orar a Deus. E você vai vasculhar o teu coração. Alguém que você precisa perdoar. Alguém que você precisa de pedir perdão. Você está andando distante de Deus. Será que não está na hora de você se reconciliar com Deus? Que Deus nos abençoe neste momento. Vamos orar.